Claro que um período ela vai ter muitos problemas. No período da adolescência, dessas crianças, ela vai ter muito problema. Porque quem leva adulto para a igreja não é só o Espírito Santo de Deus, é os filhos que levam os pais para a igreja. Pai, eu quero ir, pai, eu quero ir, mãe, eu quero ir, e eles não podem ir sozinhos, ele leva o pai e a mãe. E a igreja cresce por isso também. Claro, primeiro a ação do Espírito, né? É óbvio, não posso deixar de falar isso. Amém, meus irmãos. Vamos lá, já são 10h10. Eu vou pedir para o Will aqui compartilhar, só para a gente ler um salmo. Marcos, vamos fazer da seguinte forma: assim que eu acabar a leitura do salmo, eu vou pedir para o presbítero Guaraci, que chegou aqui, nos dar a honra da sua participação conosco. Eu vou pedir para, assim que eu ler o salmo, ele faça uma oração para a gente começar a reunião. E aí a palavra já está contigo, Marcos, para você apresentar o nosso reverendo, querido reverendo Eliseu, e fazer as considerações aí da Secretaria Nacional, ok? Tem aquela Bíblia ali, eu sei que você está atrasado. Outra coisa, meus irmãos, três coisas que eu vou pedir para fecharem o som aí. Will, controla aí, por favor. Eu vou pedir para 3 irmãos aqui fazerem uma coisa, colocarem ali no nosso aqui no nosso bate-papo aqui do lado, os seus links. O William está com um canal no YouTube, depois no final vou pedir para ele falar. O nosso querido Paulo Raposo também tem um blog que eu indico a todos os irmãos que puderem, acessem, se ele puder colocar depois ali no sitezinho do lado o endereço. E também o Carlinhos está com um trabalho aí que ele está iniciando no Instagram, se ele puder colocar do lado ali o seu endereço, assim a gente já vai copiando aqui, já vai entrando, já vai seguindo. Então, esses 3 irmãos aí, vamos, por favor, coloquem ali que a gente já vai seguindo os irmãos aí e divulgando o trabalho que tem sido bênção para o reino de Deus. Vamos compartilhar aqui um salmo, meus irmãos. Ok. Foi aí, Will? Estou vendo aí. Tá. Então, vamos lá, meus irmãos, com a graça de Deus, nós já chegamos aqui no 30º, né? Nosso 30º Semeando Esperança, em colaboração hoje com a Secretaria Nacional do nosso trabalho masculino. Deus tem nos dado a graça de podermos, num ano difícil, né, um ano pandêmico aí, mas Deus tem nos dado a graça de podermos ter esse trabalho todos os sábados de manhã, e tem sido bênção na minha vida poder estar aqui com os irmãos. Aprendemos muito nesse ano, e hoje estamos encerrando esse período, o Semeando Esperança. Então, hoje encerra-se esse trabalho desse ano, e temos novidades aí para as próximas semanas. Vamos ler esse salmo juntos, Salmo 126, nos diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até noutras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Salmo 126, essa é a versão NVI. Que Deus abençoe as nossas vidas, abençoe esse dia, abençoe essa reunião. Eu vou pedir para o presbítero Guaraci estar fazendo essa oração de início para nós. Oremos, meus irmãos. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade que tu nos dás, de estarmos aqui reunidos virtualmente e podemos, Senhor, manter esta comunhão com esses nossos irmãos através desta ferramenta. Muito obrigado, Senhor, porque
no meio desta pandemia, que nos trouxe tanto distanciamento, tanta comunhão presencial. Tu permitiste, Senhor, a existência desta ferramenta que tanto nos aproxima e tanto nos edifica. Nós queremos te agradecer por isto, Senhor. De uma forma especial, queremos te agradecer pela vida da Federação de Homens, ou pelos homens da nossa federação, que ao longo deste ano, Senhor, tem se reunido através desta ferramenta, sendo edificado, Senhor, pela palavra de muitos servos teus, Senhor. E neste dia nós queremos, desde já, te entregar a vida do reverendo Eliseu, para que ele seja usado por ti, neste momento, para nos edificar e trazer uma palavra, Senhor, que venha de ti. Nós queremos te agradecer por este projeto, Semeando Esperança, que tanta esperança, Senhor, tem trazido ao coração de tantas pessoas. Foi um renovo, Senhor, na vida das UPHs, do nosso presbitério, e te agradecer, e das nossas igrejas. Nós queremos te agradecer por isso. E desde já, Senhor, te entregar as programações futuras, aquilo que está sendo planejado, para que tudo seja feito para a glorificação do teu nome e edificação do povo de Deus. Esta é a oração que nós fazemos no nome do teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Como eu falei no começo, essa programação de encerramento está sendo feita em parceria com a Secretaria Nacional do Trabalho Masculino. Então, eu passo a palavra ao meu querido irmão Marcos Almeida, para dar um encaminhamento aí, apresentar o preletor. Também temos o Paulo Daflon aqui, que pode falar. Marcos, está contigo, meu querido. Deus te abençoe. Bom dia, irmãos. Eu queria, primeiramente, passar a palavra para o nosso secretário nacional do Trabalho Masculino, o presbítero Paulo Daflon, que que promoveu esse encontro e prestigiar a programação que tem sido feita com tanto carinho, tanto esmero pelos irmãos. Nós temos a oportunidade de estar acompanhando com os irmãos, não sempre, né? Mas é muito bom estar acompanhando o trabalho da Federação Rio de Janeiro, e surgiu essa oportunidade de estarmos em parceria. Então, eu gostaria que ele trouxesse a saudação e depois eu falo do reverendo Eliseu. Graça e paz, irmãos. Gostaria de saudá-los em nome da Secretaria Nacional e alertar os irmãos que eu estou gripado, tá? Com muita gripe, muito forte. Acho melhor vocês colocarem as máscaras, tá? Porque, sei lá, essas coisas acontecem, né? Estou com um resfriado muito forte, embora eu sou encharcado a ele, eu gosto dele, eu me dou muito bem com resfriado, mas antigamente a gente ficava resfriado, tomava laranja da terra, chá de laranja da terra com melhoral. Agora a gente vai para o médico porque pode ser Covid, né? Mas Deus está no controle de tudo. Eu quero agradecer, irmãos, a todos, ao nosso irmão Maurício, por permitir que a Secretaria Nacional pegue essa carona nesse ônibus de luxo, né? Pega essa carona nesse ônibus de luxo, né? Que é essa plataforma vitoriosa durante esse período da pandemia. Eu fiquei muito feliz, porque de graça a gente gosta de tudo, né, Maurício? O preço é baixíssimo que deram. Quando o Marco falou do preço, eu falei, não, fecha negócio, Marco. Pode fechar, eu assino. Né? É muito bom usufruir das bênçãos. Quem não gosta, né? Então, em nome da Secretaria Nacional, eu saúdo a todos os irmãos, aos pastores presentes aqui também, né? Estou vendo aqui na tela ali no reverendo Eliseu, estou vendo aqui o Paulo Silas, o Gilson, o Samuel, Carlos Roberto, Paulo Raposo, Guaraci, a turma de Celso. Então, eu quero parabenizar a todos em nome da Secretaria Nacional e dizer que tudo que venha a favorecer o trabalho, a divulgação do Evangelho, o modelo estrutural da nossa igreja, que são as sociedades internas, tudo isso é benéfico, né? E eu em nome da Secretaria Nacional e como irmão em Cristo de cada um de vocês, eu quero agradecer essa oportunidade, tá, Maurício? De poder agregar o nome da Secretaria Nacional
ao nome de uma plataforma dessa de sucesso. Que Deus parabenize a vocês de uma maneira muito grande. E guardem isso mesmo, que nada é vão no Senhor, tudo tem um propósito. E só em rever os irmãos, né? Olhar aqui cada um dos irmãos, mesmo o Nelson lá na praia, né? Mas tudo bem, já é o Nelson, a gente fica feliz, e eu parabenizo a todos os irmãos e agradeço essa oportunidade ímpar de poder participar junto com os irmãos e ter o nome da Secretaria Nacional agregado a esse trabalho. Muito obrigado, irmãos. Ok, irmãos. Quando estávamos falando sobre essa parceria, surgiu a ideia de falar sobre fazer um fechamento, falar sobre alguma coisa sobre sociedade, e eu conversando com o Maurício, falar sobre a importância. E quando se fala em sociedade interna, a gente convidar uma pessoa tão envolvida, que nós conhecemos, que tem se empenhado dentro dessas novidades que têm surgido dentro da igreja, e a gente vê assim, uma pessoa que luta, como nós temos lutado para que Deus possa abençoar o nosso PH, e aí a gente pensou no Reverendo Eliseu, porque o Reverendo Eliseu é uma pessoa que tem um carinho muito grande com a sociedade interna, é presidente de sino, tem muitas atividades, é um servo do Senhor que tem trabalhado muito nessa área de Curitiba, é o braço direito ali do sino, como, não só como presidente, mas tem levado o trabalho do Senhor avante. E a sua igreja é uma igreja linda, uma igreja que tem funcionamento de todas as sociedades internas, trabalham com pujança, com ordem, com planejamento, e a gente tem, assim, nessa plataforma, a gente tem tido experiência com outras pessoas em relação aos trabalhos que têm sido feitos no Brasil. E a ideia foi essa, irmão, trazer o Reverendo Eliseu para que ele possa estar falando sobre essa cultura que existe na região dele, que deve ser de uma certa forma admirada e ao mesmo tempo copiada, porque como a gente tem uma igreja bem estruturada, e eu conheço a igreja do Reverendo Eliseu, já tive a oportunidade de estar com ele, tá vendo o trabalho lá da área do Reverendo Eliseu, a gente falou assim, vamos trazer o Reverendo Eliseu para falar nessa plataforma, porque esse é o nosso objetivo, semear coisas boas, semear coisas que realmente nos traz esperança de saber que Deus tem operado em várias áreas, como aconteceu durante todas essas lives que nós tivemos aqui. Então, Reverendo Eliseu Eduardo, né, é presidente do Sino de Curitiba e pastor da igreja do Auer. É difícil, né? Mas é a igreja do Auer, pastor de lá, uma igreja linda. Que os irmãos possam ter também a oportunidade de conhecer, quem sabe, ir na Curitiba, pode ligar para o Reverendo Eliseu, que ele recebe você na sua casa, não tem problema nenhum, não. São gente muito boa, e eu já tive essa oportunidade de fazer isso. Reverendo Eliseu, está com a palavra, Deus abençoe sua vida, que nós possamos a cada dia mais e mais aproveitar essa oportunidade de estar com o irmão. E também não posso deixar de externar aqui o cumprimento à nossa autoridade maior aí, o presbítero Paulo, que está aqui presente nessa plataforma e também alegra o nosso coração. Só para eu ter um feedback aí, o meu computador às vezes dá um pane aqui, estão me ouvindo bem, né? Certo? Ok. É um prazer, é uma honra. Não é tudo isso não, viu? É que o Marcos é muito bonzinho, né? A gente luta aqui como vocês lutam também. Por exemplo, nesse momento eu tinha convidado o PH para entrar aqui também, né? Já que deram a senha ali, eu falei, querem entrar lá. Só que eles estão num projeto nessa manhã, mão na massa na igreja. Final de ano, eles estão limpando, pintando, tirando algumas gramas, matos que tem lá na igreja. Então, eu até pedi para eles mandarem uma foto aqui para eu mandar para vocês aí. Ó, meu PH está trabalhando lá na igreja. Mas eu acho que eles não estão tão empolgados lá no serviço que não viram a minha mensagem aqui. Mas é uma honra estar com vocês, irmãos. É sempre um motivo de alegria trabalhar junto dos homens presbiterianos. Eu tenho a honra também, nesse período agora de biênio, de ser o secretário sinodal do trabalho masculino. Eu pedi para eles, irmãos, eu já sou o presidente do sino, dei oportunidade para outro, né, ser o secretário sinodal. Tem muita gente
e vira e mexe, o documento subiu, e aí eu pedi para me colocar como terceiro daquela lista, né? Trips, eles me colocaram como terceiro, mas aí, não que seja o peso para mim, que eu queria dar oportunidade para outros, mas, pastor, a gente vê que o senhor trata a gente com carinho, e isso é verdade, assim, talvez me falte muita competência, mas carinho e amor pelo PH, os irmãos, pode ter certeza que eu sempre tive e sempre terei, né? Estou aqui com a camiseta da nossa PH, não sei se dá para ver aí, vou até erguer aqui para depois, né? Está aqui toda a nossa PH, tem esse uniforme, e o pastor também coloca junto, né? A gente veste a camisa, como diz aí no popular. Então, para nós é uma honra estar com vocês. Eu me sinto privilegiado, entre tantos nomes que temos no Brasil, né? Que tem muito mais pedigree para estar aqui ocupando esse espaço que vocês permitiram a mim. Então, eu entendo que vocês são bondosos e que Deus tem os seus planos, né? Para trabalhar nas nossas vidas. Eu quero dizer que o que o Marcos disse é verdade. O Marcos conhece aqui, já tem até o quarto dele aqui reservado, né? Já está com o nomezinho lá, né? Precisar da gente aqui em Curitiba, nós somos uma família. Casei com uma esposa de pastor, com uma filha de pastor, e ela também é hospedeira, então ela não tem dificuldade nenhuma de hospedar, né? O Marcos sabe disso, né? Mesmo nas correrias de professora, mas ela, pelo menos, ela deixa o café na mesa, né, Marcos? Então, precisando da gente aqui em Curitiba, é mais que um pastor, é seu amigo também, tá bom? Pode. É verdade o que ele disse. Nós, com muito prazer, vamos receber. Mas estamos aqui para não falar de mim, né? Porque isso aí é perigosíssimo. Estamos aqui para falar desse nosso objetivo, né? Essa temática que tem a nossa nacional, ela, num primeiro momento, ela pode parecer bonita, e é mesmo, mas é muita responsabilidade, né, que tem sobre esse tema, né, de integridade, de semear, né, de vida santa diante de Deus, integridade no lar, principalmente, na sociedade, na igreja. Então, digamos assim, que está muito aquém de todos nós, mas nem por isso podemos deixar de levar a sério, levar com garra, levar com ânimo. E esse ano nós vivemos um ano atípico, né? E eu não quero ficar aqui de novo falando todo mundo que a live está dizendo, né? Esse ano, criticando. Na verdade, foi um ano maravilhoso. Foi um ano maravilhoso, diferente, mas foi um ano diferente. Quanto nós não economizamos, né, Paulo, nas reuniões, né? O Supremo Concílio nunca economizou tanto. Eu creio que a nacional também, de todas as confederações, economizaram. Nós descobrimos que é possível, ao invés de gastar uma passagem de avião e um hotel lá em Brasília, e o que levaria a custos para a nossa igreja, nós podemos fazer aqui nessa plataforma e mandar o dinheiro para missões. Deus nos ensinou nesse período também, né? Reuniões de sínodo, nós tínhamos gastos com viagens, somente o meu sínodo não tanto, porque ele é muito próximo aqui, mas tem sínodos no Brasil que tem que pegar quase que avião, né? Quase que barco até para ir. Então, foi um ano bom, foi um ano que Deus nos abençoou. Eu não sei se eu posso compartilhar uma tela aí, queridos. Posso? Fica à vontade, pastor. Ok, então, obrigado. Então, eu pensei aí com os irmãos nesse semear a esperança, né? Semear com alegria e semear com sabor, né? Mas não é semear qualquer coisa.
nós estamos vivendo essa pluralidade e às vezes eu tenho muito medo disso. Eu não sei, me dizem que aqui em Curitiba eu sou o guardião do conservadorismo, né? Mas quando se trata de doutrina da Igreja Presbiteriana, eu acho que dá para fazer muita coisa feliz, alegre, um homem dinâmico, uma UPH, uma proposta boa, uma igreja feliz, sem negociar o inegociável. Eu sei que você vai falar, todo mundo fala isso, pastor, mas mesmo assim alguns negociam. Eu creio que isso não poderia acontecer, né? Diante dessa nossa proposta de homens, né? De integridade. Isso tem que começar pela OPH, sim. Senhor secretário nacional, nosso presidente, Marcos, Maurício, os demais irmãos pastores, meus amigos, irmãos, colegas, presbíteros, homens da OPH. O negócio é conosco mesmo. É nós que temos que colocar o rosto à frente. Se alguém tiver que apanhar, é os homens. E eu tenho falado isso e creio que não é uma voz solitária. Nós temos que mexer com os nossos homens mesmo. Tem muitos homens que se acomodaram, colocaram a mulher na frente. E nós respeitamos e agradecemos as nossas cooperadoras. Mas é você e eu, somos os homens. Nós temos que pôr mesmo o rosto na frente e ir lá caminhar. Parece Noé ali na Bíblia, o chamado de Noé. E um dia desses me chamaram aí para um local, eu estava e a pessoa pregou sobre a mulher de Noé. Eu falei, caramba, como uma pessoa consegue pregar sobre uma pessoa que não tem nem o nome dela, né? E mais, essa pessoa, o feminismo está tão acirrado que tem homens querendo também defender. E ele falou sobre o caráter dessa mulher, faltou falar sobre os atributos divinos da mulher de Noé. Eu fiquei pensando, mas como consegue material para isso tudo, né? Que não tem. E às vezes nós esquecemos de pensar que a Bíblia registra Noé era homem íntegro no meio dos seus contemporâneos, né? Como é o nosso texto aí, Noé andava com Deus. Desse quilate de homem nós estamos precisando, irmãos. Isso não é palavra de pastor, não é motivação, não. Não fique me entendendo como isso. Isso é uma constatação necessária, né? Alguém já disse que a nossa sociedade, presbítero Paulo, a sociedade, o nosso momento é o momento de fazer constatações, né? Nós fazemos constatações, é constatação para cá, mas não fazemos mais transformações. Eu creio que isso depende. Tem muitos homens, tem muitos líderes, e eu estou diante de muitos aqui nessa manhã, nessa plataforma, que sim, fazem constatações, mas se colocaram também para fazer transformações. E aí eu fico pensando nessa grande temática nossa, né, de procurar esses homens de verdade. Como evitar uma grande dificuldade, problema que é constatação, né? É o sal perdendo sabor. O sal perdendo sabor. E aqui a gente tem uma pergunta que vai nortear aqui a minha fala, eu quero ser rápido. Como o sal perde o sabor? E eu não posso, né, de jeito nenhum, fugir da palavra de Deus, e é nela, né? Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. E eu queria, com a graça de Deus, já foi orado essa manhã, refletir com os irmãos. Como tratar essa questão desta insipidez, dessa falta de sabor que nós estamos sentindo muitas vezes em lideranças da nossa igreja. E temos que lidar com isso. Eu já disse, somos os homens, e é daqui da UPH que vão sair os presidentes de presbitérios, de sínodos, de Supremo Concílio. Então, nós temos que ter esse olhar endógeno, né? Esse olhar para dentro, e também um olhar exógeno para fora do que é o PH, do que nós estamos provendo de liderança,
porque nasce aqui a liderança. O presidente de presbitério, o presidente do Supremo Concílio, do Sínodo, ele aprende a fazer ata, o relatório de reunião, ou a conviver na democracia presbiteriana numa UPH. Então, é muito importante a gente tratar isso aqui, na nossa casa, né? É daqui que é o celeiro que vai colocar, pela graça e a misericórdia de Deus, repito, pela graça e misericórdia de Deus, bons líderes. Bons líderes. Né? O Saulo, na época de Jesus, irmão, eu sei que talvez vocês já sabem disso, mas eu tenho que trazer a sua memória só para elucidar o que nós queremos falar. Não era um Saulo como eu tenho aqui na minha casa e você tem aí também. O processo de refinação está muito distante do que nós temos hoje. Então, o Saulo não era totalmente puro. Ele tinha elementos misturados. E a questão da terra, havia muita terra misturada. Então, além da pessoa ter o sal na sua casa, ele tinha ainda um processo de fazer uma purificação, separar o que ele poderia de fato usar no alimento e aquilo que era impuro. E eu trago essa mesma realidade para a nossa vida. Nem eu, nem você pretendemos aqui dizer que, dentro dessa ordem de Jesus, o sal, nós somos o sal puro. Devemos ser. Mas é aquilo que está em Romanos 7, do versículo 15 até o 25, você conhece muito bem, naquele rasgar do coração do grande apóstolo Paulo, daquela constatação que ele tem a respeito dele, mas que depois ele leva para a transformação em Cristo Jesus, é de dizer, né? Coitado de mim, né? Miserável homem sou. Porque o bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que habita em mim, ele usa esse termo, né? O mal que habita em mim, nesse contexto de Romanos 7, de 15 a 25. Você vê ali um homem, talvez bem parecido com você, bem parecido comigo, quando nós estamos cientes, temos que fazer, devemos fazer, no entanto, o velho homem, a impureza carnal, aquela porcentagem de terra presente na graça que Deus derrama sobre as nossas vidas, e nós, às vezes, lidando com essas impurezas pessoais, e se não for na graça divina, se não for pela graça divina, através da graça divina, como diz os teólogos, como Berkoff, a vida do homem, a vida do salvo em Cristo Jesus é graça do começo ao fim, ou então é desgraça. Então é melhor que seja a graça do começo ao fim. O sal pode perder o seu sabor. A verdade é essa. Como? Primeiro pela mistura. Nós acabamos de falar aqui, né? A terra, o elemento, quando prevalece o elemento da terra. E na vida espiritual também acontece isso, né? Nós vamos perdendo. E você vê aquele cristão, você já deve ter acostumado com isso. Aquela pessoa que um dia estava na igreja e que era uma pessoa que você podia contar com ela, ela parecia tão dinâmica, ela parecia entusiasmada com a obra do Senhor, e de repente a sua mente se materializou mais do que ficou espiritual. E agora os encantos dela e o prazer dela não está mais na obra do Senhor. Ela começa então a correr atrás de coisas terrenas, e aí torna-se insípido, né? Corre atrás de entretenimentos, afazeres outros, e a sua vida de palavra, meditação na palavra, de oração, já não tem mais prioridade. Agora, triste, amados irmãos, é quando nós vemos líderes usando o púlpito e usando muitas vezes o cargo que lhe é concedido na igreja, e aquela pessoa perdeu aquela dinâmica, ele perdeu o sabor, ele prega, ele fala. Nesses dias que ficamos midiáticos, né, quase todo mundo, eu já assisti uma live que o pastor, o líder lá, é pastor mesmo, não tem
não vou proteger a minha classe, não. Deitado numa poltrona, começou a sua transmissão. Bom dia, amados irmãos. Já começamos aí. Ler um texto, meus amados irmãos, eu não aguentava aquilo, sabe? Largado numa poltrona, em berços esplêndidos, só faltava ter uma pipoca na bacia do lado ali, né? E um chazinho para ser bondoso. Quando o líder perde o sabor, nós então ficamos ali, né, numa situação muito complicada, né? E não tem-se mais aquela mente espiritual. E aí, quando você perde esse viés espiritual, então você tem um homem que nem para bucha de canhão serve mais. É isso mesmo. Porque quando o homem perde o viés espiritual na sua vida, ele fica numa inércia total. Isso quando não atrapalha, fica a desserviço do reino de Deus. Então, o grande desafio nosso que eu quero trazer com a graça e com a misericórdia de Deus, eu quero lembrar aos irmãos que o ouvido que está mais perto aqui da minha boca é o meu, são os meus. Eu estou falando com temor e com tremor para que, quando isso surge, não me venha me destruir, me derrubar, mas que eu saiba lidar com isso. Mas vivemos essa situação que o apóstolo Paulo registra muito bem, pois muitos andam entre nós. Paulo não está dizendo que são inimigos externos. Ele está dizendo, andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia. Paulo, eu estou falando para vocês, né? E agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Quando o homem perde o sabor, quando o sal deixa de ser sal, ele se torna inimigo da cruz de Cristo, né? O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Nós estamos precisando de homens, pastores, presbíteros, diáconos, liderança masculina, que tire os seus olhos das coisas terrenas e coloque nas coisas lá de cima, do alto. Essa é uma grande verdade que nós temos. O sal perde o seu sabor pela mistura. E nessa manhã, com todo respeito, que eu quero falar com você agora, cuide para você não misturar muito, para você não trazer para a sua vida espiritual elementos espúrios, elementos que o mundo corre atrás, achando que isso vai dar algum sabor à sua vida. Não vai. Você só vai ficar cansado. Só vai ficar cansado. Nós devemos gastar a nossa vida e desgastar a nossa vida para o reino de Deus. Amados irmãos, buscando ainda responder essa pergunta da nossa reflexão matinal. Como o sal perde o sabor? Pela umidade. O sal, muito tempo no saleiro, você já sabe disso, né? Por períodos longos, ele acaba perdendo seu sabor. E o sal dentro do saleiro, vocês já ouviram muito esse tema, é bem explorado, mas homens dentro das suas igrejas que poderiam estar trabalhando dinamicamente de um jeito ou de outro, mesmo na pandemia, acabam perdendo e criando uma umidade espiritual. E isto é ranço, isso é ruim. Isto é complicado. Sabe aquela pessoa que fica na igreja, aquele irmão que quanto mais idade ele ganha, mais xarope ele fica, desculpa o termo, desculpa a dureza, no seu sentido de que ele não contribui para que tenhamos um trabalho dinâmico. É aquela pessoa que faz questão de dizer, o PH é união de homens parados, né? Isso, né? E aí, às vezes, até pastores fazendo piadinhas com a nossa PH. E eu parabenizo a Paulo, presbítero Paulo, com todo respeito, presbítero Paulo, vocês têm tomado um cuidado muito grande, porque havia num passado muito
muito próximo, e posso dizer de vocês aí para cima, posso dizer aqui da minha terra. A confederação queria agradar o inimigo da UPH e trazia ele para falar dos nossos congressos, das nossas aberturas. Eu ficava, nossa, e o cara não sabia nem o que era o nosso tema. Se você perguntasse o que é o PH, era capaz de eu não saber nem a sigla. E quantos problemas nós tivemos por aqui. Alguns, talvez, de vocês até estavam aqui numa época que alguém foi falar e desceu a lenha no nosso trabalho de homens, né? E hoje vocês procuram pessoas, e está certo, e tem muitos, pastores, presbíteros, homens que vestem a camisa. Não adianta essa história de chamar alguém para ver se aí, a gente chamando, ele passa a gostar do PH. Vá plantar batata, essa pessoa. Primeiro, ele tem que aprender que a nossa igreja tem essa PH. É um sistema nosso. Ninguém forçou nada. O presbítero Paulo pode viajar e ir para qualquer sínodo que ele for aí, ele tem autoridade do Supremo Concílio. Ele não inventou essa história, né? Então, isso é muito bom. Eu parabenizo isso para vocês. Mas, como que o sal perde o sabor, trazendo para a nossa... saindo da realidade, do literal, e trazendo para a figura de linguagem aqui? Quando ele é corrompido por essa teologia do sentimentalismo. Essas pessoas que vivem de mãozinha erguida para cima ali, aquele homem que ali na hora do louvor, parece que tem quase que né, sai do corpo, quase que tem psicose, mas que lá dentro da casa dele, ele é um bruto de um homem que não tem um coração, não tem integridade no seu lar. Que triste, né? É uma religião encharcada pelo emocionalismo. E como está crescendo isso? Como tem estrelinhas sendo convidadas para falar aí e dizendo que não somos mais igreja, agora somos uma comunidade light. Não importa, né, onde vamos, importa como estamos indo, o momento presente, o conforto. Nós temos que responder às perguntas que o mundo está fazendo. Não! Nós temos que pregar o evangelho de Jesus Cristo. O que o mundo está perguntando, o mundo quer prazer, quer hedonismo. O mundo quer o pecado escancarado. Nós não temos que responder o que o mundo está perguntando, nós temos que pregar o que Jesus mandou, o evangelho. O sal perde, com certeza, seu sabor, para a tristeza nossa. Dentro de grandes igrejas, nós, quando esta cultura da teologia do emocionalismo exacerbado destrói o sabor de convicção do verdadeiro cristão. Fica a emoção no lugar da convicção. Fica a vontade humana, né, suplantando a vontade revelada de Deus. Aquele discipulado, né, bíblico, duradouro, na leitura da palavra, a escola dominical, trocado por uma manipulação emocional. É trazido pessoas para contar a piada dos nossos púlpitos, a gente dá risada deles, eles dão risada da gente, e com o passar do tempo, a palavra, e vai gerando um esfriamento espiritual, perde o sabor. Um final de ano como esse, 17, se não me engano, aí, encontros os irmãos tiveram. Nós temos que suplicar a Deus para que haja uma recuperação do sabor, porque é possível. Parece que o texto ali, quando Jesus diz, se o sal perde o sabor, para nada mais se aproveita. Mas perguntaram para Jesus também, é possível, então, dentro disso que o senhor falou, um rico herdar o reino dos céus? Aí Jesus vai responder para Deus, nada é impossível. Para os homens é impossível. Talvez na minha caminhada, já aconteceu comigo, talvez aconteça com você, de nesse prosseguir, nós acabamos perdendo, né, um pouco do sabor. Então, nessa manhã, eu quero que Deus use essa palavra para convidar você a pensar no sabor que você está semeando, essa esperança. Nós temos que semear com alegria, semear a esperança, mas semear o sabor. Nosso mundo nunca esteve tão sem sabor como está agora.
ainda que acham que têm. É um grande momento de homens como vocês, como nós, semearmos essa esperança que se perdeu no coração de muitas pessoas. Amados irmãos, eu não quero ser o profeta do caos aqui, não é verdade? Mas 1 milhão de pessoas vão tirar a vida. Tiraram no ano passado. Nessa pandemia, a minha, talvez nem poderia dar tanta cidade, mas a minha nora é psicóloga aqui numa ATI de um hospital. E ela disse que é meio seguro esses dados, mas meio escondido, mas houve um aumento considerável em suicídio. As pessoas não estão aguentando mais suportar a falta de sabor da vida. Então, corramos para Jesus nesse final de reflexão aqui, para depois, se vocês quiserem discutir, o que nós podemos tirar disso tudo aqui, né? Nosso Deus recupera homens e mulheres. Talvez eu esteja falando com quem já está muito bem, mas se você disser para mim, se você confessar, pastor, eu ainda tenho sabor, porque é Cristo que me sustenta na graça. Mas eu já tive mais sabor, eu já dei mais sabor. Não quero que você entre em desespero, nem quero te machucar, mas eu quero dizer, tome fôlego, né? Respire novamente. Prossiga, porque aquele que nos arregimentou não nos desampara, irmãos. É o que diz a palavra, né? Ainda que nessa nossa caminhada, nós vamos nos desgastando nesse homem exterior e interiormente estamos sendo aperfeiçoados pelo Espírito Santo de Deus. Eu nunca vi, e faço bastante funerais, mas eu nunca vi um homem de Deus que gastou a sua vida no serviço de Deus, sendo um murmurador, um abandonado. Ele, até no funeral, ele pregou o evangelho através da sua vida. Então, que nós também, amados, sejamos, nessa manhã, mais uma vez, despertados. Sei que estou falando com pastores, com presbíteros, grande quilate na palavra de Deus, o que eu louvo a Deus por isso. Mas é sempre a palavra de Deus que eu corro para ela como pastor, e na hora que o meu coração está se desanimando, querendo perder o sabor, eu suplico ao Senhor. Pai, não me deixe me perder nessa situação que o mundo vive, de eu ser mais um líder aí que prega mais por obrigação. Meus olhos têm que brilhar na hora que eu estou falando de Jesus. O nosso coração tem que palpitar. Eu tenho que dizer assim, a melhor coisa que tem é quando eu estou falando de Jesus Cristo, quando eu estou sendo sal, ali na minha família, ali na sociedade onde eu estou, na igreja. Isso nos dá uma alegria, irmãos, e restaura as nossas coisas. Vamos orar? Deus soberano, fica aqui, ó Pai, mais uma vez, o nosso pedido, humildemente, Senhor. Eu clamo ao Senhor que o sal, assim, ó Pai, como o Senhor diz que nós o somos, que como o sal da terra, nesta manhã, o nosso sabor seja ainda mais restaurado. Aquele que já está na ativa, e eu tenho visto isso, obrigado por esse homem, Senhor, por esse líder. Mas eu não conheço o coração dos meus irmãos que estão do outro lado aí. Eu não sei como eles estão. Talvez nos embates da vida, Senhor, eles perderam um pouquinho do vigor espiritual. Não é bom, mas é possível que isso aconteça. Mas é muito mais possível o restaurar desta vida, desse homem, desse teu servo, para colocar-se novamente em pé diante do Senhor. 2021, Senhor, nos aguarda. Temos muita coisa para fazer. Seja sobre nós as tuas mãos, ó Pai, e abençoa as obras das nossas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria pedir ao Will que me ajudasse em relação às perguntas que os irmãos querem fazer, que realmente é uma palestra que foi uma palavra, né, de ânimo, de força, de reflexão em relação às outras muitas coisas.
como eu estou falando, eu vou fazer a primeira pergunta. E a pergunta é mais uma colocação. Reverendo, como que a gente consegue, eu sei que a sua experiência em relação a isso é muito forte, como que a gente consegue fazer o equilíbrio, como o senhor falou na palavra, de fazer o equilíbrio de palavra do Senhor Jesus, levar a palavra do Senhor Jesus e responder algumas questões que a sociedade traz para a gente. Acho que a gente tem que fazer um equilíbrio nisso. Como que a gente busca esse equilíbrio diante desse momento que nós temos vivido, que muitas perguntas têm surgido e a gente, como líder, a gente precisa se posicionar em algumas coisas em relação a isso. Como que se faz esse equilíbrio em relação à nossa caminhada como liderança da Igreja Presbiteriana? Não sei se você entendeu a pergunta. Entendi, e ela é pertinente. Ela é pertinente porque numa fala rápida pode dar a impressão que nós somos podemos ser alienados, né? Assim, e não é essa a proposta, você sabe bem disso. Mas você tem que ir na raiz do problema. Eu vou dizer como pastor de quase 30 anos aí de ministério. Eu perdia muito tempo, por exemplo. Vou pegar o aconselhamento pastoral de casais, por exemplo. Eu ficava ali, sabe, nessas propostazinhas mais modernas, e eu não ia na raiz do problema. O que você descobre com o tempo, Marcos e irmãos? Você tem que ir lá na raiz do problema. A raiz do problema é o pecado. Não adianta você falar assim, ó, faz uma viagem, entendeu? Olha, lê esse livro aqui do fulano de tal. Daqui a pouquinho aquele fulano de tal que escreveu aquele livro separa da mulher dele e você fica, ó, e agora? Então, eu aprendi a aceitar, a pessoa vai ali, ela tem um problema, ela tem uma pergunta, eu estou numa crise existencial, o meu casamento está falido. Eu cheguei à conclusão que não tem casamento falido, mas que tem pessoas falidas. Então, vai na raiz, na palavra. Tudo está assim, porque senão você fica tentando responder algumas perguntas, e nós nunca vamos satisfazer as perguntas, porque nós temos perguntas infindáveis, nosso coração é perverso demais, sabe? Você responde uma pergunta e você cria outra. Então, vá na raiz, na Bíblia, na palavra de Deus, e dali, então, você abre o leque para responder as outras perguntas. Mas se você abrir o leque e começar das perguntas do mundo para levar ela para a palavra de Deus, pode dar certo, mas demora muito, eu falo de experiência. E você acaba se perdendo no meio disso, porque existe N respostas, ao passo que a Bíblia é muito clara. Então, hoje eu já vou assim no epicentro da questão. Eu apresento a questão, olha, o pecado, aquele conceito de pecado em Gênesis, por exemplo, e já digo, o pecado criou, rapidinho assim para vocês, 4 problemas sérios. Primeiro, ele criou um cisma psicossomático. Assim, o homem brigou com o homem. Essa é a pior coisa que tem. O psicossocial, o homem brigou com outra. A Eva, que ele queria, que estava sozinho, né, que precisava da companheira, que Deus chegou a essas... Agora ele diz, não, ela, o senhor, a mulher que o senhor me deu. Psicoespiritual, o homem com Deus. Ele já começa a esconder de Deus. E também, para que isso dilate ainda mais, né? Psicoecológico. O mundo, agora a natureza vai maltratar, né? Você vai colher com o suor do teu trabalho, a terra vai produzir coisas ruins. Então, você vê, onde está o problema? Está no pecado. E aí, às vezes, a gente viaja muito. Eu creio, eu acredito que existem bons livros. Quando eu digo assim, não estou dizendo que não existe. Mas eu digo que nós temos que partir para buscar esse equilíbrio, assim, eu começo da Bíblia, depois eu abro o leque. Aí eu vou ouvindo, mas assim, a pessoa sabe que eu não posso fugir dali, nem eu, da Bíblia. Essa é uma recomendação que eu vou dizer assim, eu já quebrei a cabeça tentando seguir o outro caminho. E às vezes até dá certo, mas demora muito, você fica ali cozinhando a pessoa. Ok. Mais algum irmão tem alguma pergunta? Marcos, eu vou fazer a minha aqui. O Will pediu para mim dar uma ajuda para você com relação às perguntas. Ele precisou ir atender ali a menininha dele que estava chorando. Aí ele pediu para mim te ajudar aí. Reverendo, o senhor no começo da sua exposição aí falou uma coisa muito interessante, que é a questão de nós homens, muitas vezes, abrirmos mão da responsabilidade de homens em termos de darmos um passo atrás, e claro, dando um passo atrás,
alguém tem que fazer o trabalho e muitas vezes as mulheres vão e fazem, né? E agora a minha pergunta no sentido é o seguinte: o senhor vê essa retração masculina, né? O homem indo para trás, né? Nas nossas igrejas. O senhor não vê isso como um sinal de que a influência do mundo, os desejos do mundo, as cosmovisões do mundo nessa era moderna está avançando sobre a igreja? Concordo, para a tristeza nossa, nós estamos secularizando, né? Não deveríamos, mas devagarinho a igreja acaba secularizando. Assim, assume secularizar, em síntese, é assumir a forma do mundo, né? Os padrões do mundo acabam se adequando muito bem à igreja. E aquela nossa máxima, né? Quais são as 3 marcas da igreja verdadeira? Pregação genuína do Evangelho de Jesus Cristo, da Palavra de Deus, os sacramentos, né? A ministração correta dos sacramentos. Observe que tem lá, diz assim, a ministração correta dos sacramentos e o exercício da verdadeira disciplina, da correta disciplina. E quando você mexe nesses 3 pilares, você abre a porta para acontecer o que você acabou de colocar. Então, em nome da unidade, nós sacrificamos a santidade. Até para a igreja ficar bem, eu fico bem com todo mundo, eu sou o pastorzão, entendeu? Você é o presbiterão, agrada todo mundo. E aí nós corremos o risco de secularizar. Ou seja, esta fala minha e que você sublinha aí agora é verdade. É uma evidência triste, irmãos, do que eu estou dizendo. Os homens estão ficando femininos e as mulheres estão se masculinizando como o mundo está mandando fazer. Então, eu sei que isso pode até gerar um processo para mim, como eu estou acostumado com alguns aí, mas olhe bem para os nossos meninos. Olhe bem para os nossos meninos da UPA e da OMP, os mais novinhos. Eles estão muito bonitinhos, gente. Eles estão muito bonitinhos. Eu já tive namorada na vida, minha esposa já deu uma olhada aqui, né? Eu já namorei no passado menina muito mais feia do que os meninos de hoje. Eles estão muito bonitinhos. Eles usam roupa muito apertadinha. Dê uma olhada. Eu não quero ser o profeta do caos. E eu não quero também criar um desespero, né? Eu não quero que você... Mas assim, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu acho que nós somos culpados disso daí. Nós temos uma parcela de culpa nisso daí. Aí nós estamos abrindo. Aí o que está acontecendo? Nós estamos ficando muito mimimi, homens. E as mulheres estão, de fato, assumindo isso que você falou. Ela está dando esse passo que nós damos para trás, elas dão para frente. Por isso, eu discordo do meu presidente lá, quando ele disse que somos maricas. Hoje, ser marica é ser forte. Antigamente, pode ser, uma época, eu não conheço. Mas hoje as mulheres estão fortes demais. Né? E nós estamos assim, já que ela sabe mesmo fazer, deixa fazer. Né? Então, com todo carinho, eu tenho muito medo de ofender as pessoas, mas ao mesmo tempo eu não posso me calar. Essa batata quente é da UPH, gente. É nossa. A gente vai ter que tratar disso daí. Nós temos que começar a pensar na nossa casa, nos nossos netos. Né, Marcos? Nós temos que pensar, investe nos nossos netos, a gente fica agitado, né? Mas temos que pensar. Temos que pensar nos meninos da nossa igreja. E somos nós, os homens. Não estou propondo aqui de jeito nenhum um movimento extremado como é o movimento feminista do outro lado. De jeito nenhum. Só estou dizendo que nós precisamos de uma postura, mas nós precisamos de achar essa solução aí. Eu vou por aí, Maurício. Ok. O presbítero Carlos Roberto também tem uma pergunta aí, e na sequência o presbítero Guaraci. Na verdade, bom dia, meus irmãos. Na verdade, eu não tenho nenhuma pergunta.
Só quero dizer para o reverendo Eliseu que eu gostei muito da sua explanação, gostei muito de você. Você já ocupou espaço no meu coração. Pode andar nas minhas pontes safena, que eu não vou cobrar pedágio, pode ficar à vontade. Gostei dessa. Pode ficar à vontade. Mas eu queria, na verdade, fazer uma afirmação do que o senhor disse logo no começo. E eu queria que vocês prestassem atenção nisso, que eu vou chegar lá. Na EBD, você estuda, no culto, você edifica e louva a Deus. Na UPH, na SAF, na UMP, na UPA, na UCP, na Liga Juvenil, no berçário, são departamentos de treinamento. Tendo isso, essa visão na sua igreja, observando que no PH, SAF, UMP, UPA, UCP, Liga Juvenil, berçário, são departamentos de treinamento, você não tem uma igreja com garotos tão bonitos e com meninas tão bonitas e tão fortes e tão masculinizadas. É só uma afirmação que eu queria fazer e dizer que agora, infelizmente, ou felizmente, o senhor está no meu coração e pode passear à vontade e nas minhas pontes safena o senhor não vai pagar pedágio. Já tem a carteirinha. Prazer em conhecê-lo, meu irmão. Obrigado. E vou copiar a sua metáfora aí das pontes de safena. Muito legal. Muito legal. Concordo, irmão. Concordo plenamente com isso. E eu tenho tentado, como pastor, colocar a minha igreja assim, nesse eixo presbiteriano só, né? Não faço nada aqui que a nossa Constituição não nos recomenda. Se me permitem, aí alguém veio na minha igreja assim e falou, olha, nós somos de uma... Ele está fazendo o mestrado dele nos Estados Unidos. E ele pegou 20 igrejas aqui em Curitiba. E daí ele pegou algumas igrejas aqui de Curitiba de 20 anos para cá, para fazer uma entrevista com os pastores. E a minha igreja entrou nesse bojo aí, porque há 20 anos ela não existia. Só por causa disso que ela entrou. E daí, ele, nos estudos dele, ele descobriu que a igreja não existia há 20 anos e ela era a segunda igreja maior ou terceira de Curitiba naquele ano. E aí ele veio, achou, né, todo pomposo, assim, vou mais ou menos imitar aqui. Reverendo Eliseu, nós estamos aqui com o reverendo Eliseu Eduardo, encheu a minha bola, tá? E nós gostaríamos de saber, pastor, o que levou a igreja a esse crescimento, a esse dinamismo. Aí ele deu uma risadinha, assim, como alguns repórteres que você conhece muito bem, porque nós sabemos, né, que essa questãozinha de igreja com escola dominical, culto à noite, reunião de oração e estudo bíblico, isso já está ultrapassado, né? Então, diga para nós aí o que a sua igreja faz. Mas eu gostei muito. Ele deixou a bola quicando ali, né? A minha igreja tem escola dominical de manhã, culto domingo à noite, reunião de oração na terça-feira e estudo bíblico. Sim, mas o que mais? A igreja tem os departamentos internos, sabe? Que ele já havia falado que isso não funciona mais. Sim, pastor, mas nós queremos saber qual é o elemento, né? Olha, é escola dominical, estudo da palavra de Deus, culto à noite, ministração da palavra. Aí ele viu que por esse caminho não dava, ele falava, outra coisa, como que é a música, né? E ele só dava bola fora. Porque ele falou, ó, você sabe que esses hinos, ninguém aguenta mais, né, pastor? Como que é na sua igreja? Na nossa igreja tem um hinário, um novo cântico. Se o grupo de louvor vai cantar 3 cânticos, tem 3 hinos. E na hora que o grupo de louvor está cantando os cânticos, louvando com os cânticos, a igreja canta os cânticos. E nós revisamos a letra dos cânticos. Não pode cantar lá, eu quero que Jesus, eu quero dançar com Jesus, por exemplo. Tem coisa melhor para fazer, né? Eu quero beijar Jesus. A gente prefere servir Jesus. Né? Eu quero que Jesus me gira no ar. Ah, dá licença, né? Eu, um homão com 55 quilos, ou com 55 anos de idade, né? Quase 70 quilos, né? Você tem que ir lá. Não, eu quero servir. Então a gente cuida dos cânticos, mas a gente canta hinos do hinário. E ele até citou lá, não fica cantando lá, né? Santo, santo. Falei, sim, é um dos preferidos da nossa igreja.
É o Anse. Aí ele viu que não deu, ele fez outras perguntas que eu fui desmontando assim, e ele não achou nada extraordinário na minha igreja que desse para reforçar a monografia dele lá, né? Então, eu só quero dizer para os irmãos o seguinte, a gente tem que eliminar da nossa mente esse pensamento ultramoderno aí de que não precisa ser escola dominical, tem que ser café com Jesus. Não tem que ter mais banco na igreja, tem que ter mesinha com as cadeiras, e aí você faz uma reflexão. Isso não muda nada. O que muda é a autoridade da palavra de Deus. É conservar a pregação da palavra de Deus. Pode ter certeza. Essas novidades que vêm, elas podem até inchar um pouco mais a igreja no momento. No dia que o cara vem, ele vai. Quem é nós que já... Eu já disse assim, aquela pessoa lá, aquela família inteira, eu converti eles. E foi eu mesmo, porque do jeito que eles entraram, eles saíram. Então, isso daí só gera sabe? Ah, mas o fulano de tal abriu uma comunidade aí no Brasil que está arrebentando tudo. Você vai lá, os inconformados da minha igreja, da outra igreja, sabe? Aqueles presbiterianos marca barbante que não serve para nada, se junta num grupo maior. Deus que vai com Deus, vai com bênção de Deus para lá. Deixa a minha igreja trabalhar com a palavra de Deus. Eu acho que nós... daqui para frente, por que a nossa igreja, eu creio que as suas também, está uma enxurrada de pentecostal chegando na nossa igreja, Assembleia de Deus, quadrangular. A minha igreja tem família que chegaram até da congregação cristã, que é mais difícil, está lá, estão para receber eles. Por que eles estão buscando? Porque a gente é melhor do que os outros? Não, nós nem sabemos, nós nem somos muito populares, assim, nós não somos da mídia, é porque nós pregamos a palavra. Mantemos aqueles princípios que todo mundo negociou daqui para... Se você volta 20 anos para trás, aí, a gente só manteve aquilo que a Bíblia manda, né? Então, eu penso assim mesmo, meu querido. Aí. Obrigado pelo seu carinho aí. Isso só me ajuda a permanecer firme também. Muito obrigado. Ore por mim. Amém, querido. O presbítero Guaraci tem uma pergunta, na sequência também o irmão Willen também tem uma pergunta. Na realidade, meu irmão, não é uma pergunta, é apenas uma reflexão que eu gostaria de ouvir o reverendo Eliseu sobre essa reflexão. Em primeiro lugar, eu queria louvar a Deus pela vida do reverendo Eliseu, pela palavra que ele trouxe, e por esse testemunho agora que ele acaba de dar sobre uma forma prática de viver, de ser sal na terra, de uma forma verdadeira. E eu poderia sintetizar a palavra do reverendo dizendo o seguinte: sal tem que salgar. Se o sal não salga, ele não serve para nada. Mas, à luz disso, eu quero fazer uma colocação que é uma realidade que nós temos observado em muitas igrejas, que pessoas, homens, muitas vezes são até ativos na igreja num certo momento, mas ao ser eleito um oficial da igreja, quer seja diácono ou presbítero, esse sal começa a ficar insípido. Ele começa a não mais salgar. Pessoas que muitas vezes eram muito ativas na igreja e hoje passa a ser um mero oficial da igreja, cuja colaboração, cuja a vivência efetivamente de um verdadeiro cristão, ele deixa muito a desejar. Quantas vezes nós vemos o que o reverendo acabou de falar aí, muitas vezes pessoas que por qualquer motivo acabam deixando a igreja. Aborreceu por alguma coisa, ficou triste por alguma coisa e tudo. Então, eu creio que na igreja presbiteriana, na nossa igreja, existe muito esse tipo de pessoas que, ao se elegerem algum cargo, quer ser diácono ou presbítero oficial de igreja, reduzem muito a sua atividade,
a sua atividade como sal da terra e luz do mundo, em termos das suas atividades. Eu queria que o reverendo pudesse comentar um pouco isso, se isso, essa minha observação, ela tem fundamento ou não. Meu irmão, uma coisa que tem me preocupado muito, vou começar com o meu colegiado, os pastores. O menino é bom, o licenciado é humilde, eu converso com ele aceita. Na hora que você ordena o bichinho, ele pega o canudinho dele, o bicho fica orgulhoso. Ele já começa a falar de uma igreja presbiteriana, igual vocês devem ter visto aí, não sei se chegaram a ver, né? Um pastor presbiteriano que pôs um novo conceito de igreja. Poxa, toda a minha luta na minha vida é o velho conceito da igreja primitiva. E agora o cidadão vem com um novo conceito de igreja. O que é isso, né? Então, eu penso que quando nós não entendemos o poder do amor, nós pegamos amor ao poder. E é aí que entra a questão da liderança. Às vezes ele não entendeu essa vocação, esse chamamento interno, e ele esquece que o ser um presbítero, um pastor, um diácono é ministério, é servir, não é status, é servir. E em algum momento esse status de oficial, seja em qual seja, toma o lugar do coração servo. Existe isso. Infelizmente existe. Tanto que às vezes alguns concílios nossos, ele é desmotivador, ele machuca. Né? Quem é que já não foi numa reunião assim, de concílio, que o relatório é maravilhoso, os dados são lindos, aí levanta um Zé Mané lá que começa a falar, mas está fora do sistema da folha que eu mandei. E eu acho uma vergonha uma irmã ou irmão, conforme a reunião que você está, apresentar um relatório nesse modelo, sem o emblema, sem o logotipo, saiu da linha. Gente, a gente pode acertar isso também, eu também gosto das coisas bem certinho, mas vai lá na frente, sabe, isso é amor ao poder, mas é perder o poder do amor na vida do ministério. Infelizmente, eu acho que para acertar isso, começa lá no púlpito, né? Mas o que acontece agora? Cai-se migalhas do púlpito, porque as mensagens também ficaram extremamente antropocêntricas, né? São mensagens muito rasas, carregado de um momento de música muito grande, e a mensagem você percebe muito fraca. Então, quando a igreja hoje tem um pastor que prega a palavra, que genuína do evangelho, não é contando piada, não. Conserve ele, porque na pandemia agora serviu para a gente fazer uma reflexão. Essa que você está trazendo aí, agora sim, é muito importante. Né? E nós temos que, se a gente não, aqui no PH é um bom momento para a gente pensar nisso. É um bom momento para a gente refletir sobre isso. Não é um concílio, não é uma reunião de papéis, é um bate-papo, mas eu gosto desses momentos, porque eles nos ajudam a refletir. E também a tomar uma posição. Nós perdemos o poder de indignar. Vocês já perceberam isso? A gente vai num concílio, as pessoas falam o que querem, vai lá uma pessoa, acaba com a nossa igreja, e a gente fica ali. Eu acho que está na hora agora, nós, da PH, nós mandamos deputados para esses concílios, é hora da gente levantar com amor, sem criar polêmica, só para sermos do contra, mas com amor, com oração, dizer, olha, nós precisamos de mais homens de oração, firmeza na palavra de Deus e sem esse desvio de função que o irmão colocou. Precisamos de homens com coração na obra, corações humildes. Né? Eu também sigo contigo nessa minha preocupação e tenho pedido. Eu acho que nós podemos fazer, sim. Primeiro, não perder o poder de nos indignarmos com isso, no sentido de, olha, não pode ficar assim. Meu irmão, você não foi eleito para isso. Você tem que tratar as pessoas com amor, com carinho,
tem que voltar a ser aquele irmão que você era, né? Nós estamos criando, irmãos, isso é um outro perigo. Nós estamos criando muitos doutores, mas estamos perdendo os nossos pastores. Fique atento com isso. Sabe aquele pastor que, sabe, eu sou formado em letras e vive uma tensão de buscar para eu dar aula, para eu trabalhar no Hospital Mackenzie daqui agora, às vezes me chama. Não, eu gosto de ser pastor. Por favor, deixa eu ser pastor. Mas você pode dobrar o seu honorário, os seus dinheiros. Para que eu quero isso? Aí eu vou me perder nisso. Eu falei, eu conheço meu coração perverso. Se hoje a igreja dobrar o meu salário, eu vou querer dobrar de novo, se eu for por esse caminho. Se eu for trabalhar fora, eu vou me perder nisso. Deixa eu ser pastor. Eu não quero ter vergonha de dizer, o que você faz, Eliseu? Eu sou pastor. Mas o que mais? Eu sou pastor. Eu gosto disso, né? Você percebeu que pastores nossos às vezes têm vergonha de dizer assim, não, eu vivo do evangelho. A minha igreja é dizimista, ela paga o meu salário. Eu não tenho vergonha disso, eu sou pastor. Mas aí nós estamos também aplaudindo muito doutores, e às vezes isso pode passar para a cabeça dos nossos jovens, e cabe a vocês aí, homens da UPH, a cuidar disso, dos vocacionados da nossa igreja, dizer para eles assim, olha, nós queremos pastores. Você pode se formar. Eu sou professor de teologia sistemática, parece até uma incongruência, uma incoerência eu falar isso. Mas nós precisamos de pastores, de homens assim. Nós falamos de presbíteros que amem, né? Eu acho que... E eu volto, desculpa ser insistente nisso, a UPH é um bom laboratório para trabalhar isso. Amém, meu irmão. Palavra abençoadora. O William também tem uma palavra. Depois do William, meus irmãos, eu vou abrir espaço para uma pergunta a mais, ou uma colocação, porque o tempo já está correndo aqui. Então, depois do William, se mais um irmão tiver, e aí? Pode ir lá. Celso, Maurício, o Celso levantou a mão. Tá bom. Reverendo, bom dia a todos, já cumprimentei, e foi uma bênção ouvi-lo, e concordo com tudo que o pastor falou. A minha pergunta é, qual posição a ser tomada por nós, ou como igreja, ou como indivíduos, para com esse irmão que se afastou, que estava ali conosco, labutando, parecendo tão firme, e de repente é tragado pelo mundo, é chamado e ele vai. Qual a atitude que nós devemos tomar em relação a isto? Porque causa muita dor em nós ver a pessoa se afastar. Então, pela sua experiência, pelo seu aconselhamento, eu agradeço a sua colocação. Obrigado, meu querido. Eu vou citar um caso assim, que tem 3 ou 4 casos de pessoas na minha igreja que se afastaram, e um foi para o mundo assim, né? E o outro foi em busca, agora não sei se está tanto em moda, mas estava aqueles encontro com Cristo, encontro com Deus, encontrão, alguma coisa assim, não me lembro bem o nome, de algumas outras seitas aqui de Curitiba, e até igrejas também. E ele até me desacatou assim, em público uma vez na escola dominical, né, dizendo que o René lá estava correto. Não é o último René aí, o Clips, é o outro René, esqueci o nome dele, que defendia esse movimento. Padilha, e que o grupo dele ali estava certo mesmo, e que eu deveria estudar melhor a história para poder falar que isso era heresia. E ele foi para esses grupos. Hoje ele é um dos diáconos da minha igreja mais prestativo. Firme. Aleluia. E eu nunca falei nada assim. Mas um dia ele falou, pastor, eu sei que nós nunca mais voltamos nesse assunto, mas eu morro de vergonha quando eu lembro que eu fiz aquilo, né? Eu estava equivocado. Então, meu irmão, eu digo assim, eu não vou ficar citando os outros exemplos, porque vai muito tempo aí, fica muito personalizado também. Mas eu vou pensar agora de forma geral, pela Bíblia. Tem muito pastor
E o pai também, né? O filho pródigo chegou assim e falou, olha, eu vou para o mundo, eu quero as minhas coisas. Aí e tem pastor, e tem igreja, e tem pai também que fala, não, eu vou com você. Não, nós não podemos ir com ele. Ele tem que ir, infelizmente. Ele vai ter que quebrar a cara, como aconteceu na parábola. E eu fico firmado em Deus, a igreja fica firmada em Deus, orando por essa pessoa. Sempre que possível, uma mensagem, né? Hoje a gente tem o WhatsApp aí, né? Manda uma mensagem, faz a pessoa, né? Põe, como se diz, cria a brasa sobre a cabeça dele, para ele lembrar que ele está comendo bolotas de porco. Isso não deixa a pessoa esquecer nunca. Mas nós não podemos ir com o filho pródigo. Nós não podemos falar, não, eu não vou deixar você sofrer, eu vou lá junto com você. Né? Não, o filho pródigo foi. Aí ele caiu em si lá. Lógico que para nós presbiterianos de linha reformada, de cosmovisão reformada, a gente sabe que se não for o amor de Deus, não tem nada de cair em si. A gente só cai em si se o amor de Deus tocar no nosso coração, né? Mas vamos pegar de um ponto de vista de inteligência. Não é que ele caiu em si, assim, foi muito bonzinho. Ele não tinha outra opção mais. Ele estava comendo lavagem de porco. Né? Tem gente que prega, nossa, olha que atitudes lindas do filho pródigo. Que atitudes lindas, né? A atitude linda é o amor do pai em recebê-lo. Então, eu acredito que a igreja não pode negociar. A igreja tem que manter ali, o pai se manteve, é uma parábola, mas ela tem uma aplicabilidade muito boa. É a gente orar por essas pessoas, mandar a mensagem, mas assim, há algumas propostas assim em formatar a igreja para ela ser acolhedora. Então, há uma crítica dizendo assim que nós temos que ser mais agregadores, né? A gente tem que ser mais tolerantes. Cuidado com esse discurso. Ele é muito... parece interessante, mas ele pode ser uma armadilha para acontecer aquilo lá que acho que o Maurício colocou, de secularizar a igreja. Então, não, meu filho, é membro, você vai, que pena. Mas o pai do filho pródigo, quando ele fez a malinha, o filho pródigo fez a malinha, o pai dele sabia que tinha coisas que ele tinha colocado ali na malinha daqui e ficaria. Então, é a pregação da palavra de Deus. Você quer ver uma coisa mais estranha que tem? É um presbiteriano que um dia foi, como você colocou, tentando viver no mundo. É um desastre. Ele nunca vai ser feliz. Mas você quer ver uma coisa mais desastrosa ainda? É ver um presbiteriano regredir para uma seita. É um absurdo. Porque ele vive num conflito interno constante. Porque ele foi aprendendo. Não é porque a igreja presbiteriana é bam, não é isso. É que nós pregamos a palavra. E o que o reino de Deus tem para oferecer é Jesus. Se Jesus não basta, não tem mais nada. Você pode fazer show na sua igreja, você pode contratar banda, mas se Jesus não deu, não tem nada mais. Você pode fazer o que você quiser. Estratégias mil, ação social. Eu digo aqui que as igrejas estão virando Rua da Cidadania. Rua da Cidadania aqui em Curitiba, não sei se vocês conhecem essa experiência por aí, é uma centralização de todos os poderes da prefeitura em locais, em regionais da cidade. Então tem igreja que ela tem curso para tudo, ela tem ação social, ela tem um monte de coisa assim que virou para ver se agrega pessoas. Não sou contra fazer isso, mas o que a igreja está perdendo é a pregação genuína do evangelho, né? Aquela pregação que eu acho que um dos meus irmãos aí, como eu já na minha adolescência, que o pastor estava pregando lá, que aquilo chegava a doer o meu corpo, doía. Eu saía do culto assim com dor no corpo, porque a mensagem pegava mesmo. Hoje a gente fica, você é mais precioso que o ouro de Ofir. Olha, Deus está, né? Deus não sabe, Deus está muito preocupado com você, esse evangelho mimimi criou, de fato, essas situações. Então, quem oferecer melhor ou mais, o cara vai. Então, eu acho que não, na hora, o que nós temos é a palavra de Deus, né? Nós pregamos a palavra de Deus. Acho que eu já contei para os irmãos a questão do McDonald's. Diz a história que quando eles chegaram no Brasil, falaram para eles, esse sanduíche seco aqui no Brasil você não vai vender, porque aqui a gente gosta de polenta, caldo, costela com molho, frango com molho, tudo para nós tem molho.
Agora vocês vão vender um sanduíche, um negócio seco desse daí? Não vai dar certo. E aí os instrutores falaram assim, não, nós vendemos esse tipo de produto. Eles chegaram no Brasil e ofereceram isso, e foram batendo, eles vendem isso, e hoje, eu acho que, se não me engano, é o segundo país, é quase o primeiro que mais consome esse tipo de coisa que eu não gosto, mas que consome. O que eu quero entender é assim, a gente tem que chegar e falar, nós temos o Evangelho, é isso daqui. Fala o que quiser, nós pregamos o Evangelho, Jesus Cristo, sem fazer concessões, né? Porque está havendo, o Vargas, uma tentativa de buscar essas pessoas fazendo concessões. Não adianta, essa pessoa vai chegar e depois porque ela fica de mal de novo. Aquele crente que fica de mal, fala, não vou mais dar o dízimo, fica administrando o dízimo, né? Fica chantageando. Ele tem que se converter. Então, talvez seja necessário quebrar a cara lá fora. Bom seria que não. Eu faço de tudo como pastor para que isso não aconteça. Mas há momentos que tem que deixar. Amém. Obrigado, reverendo. Obrigado. Amém. Nosso irmão Celso. Bom dia, pastor Eliseu, tudo bom? Tudo bem. Eu queria aqui agradecer muito essa sua palavra, essa sua reflexão, apesar de não estar nos banquinhos sentado para reflexão, mas o seu sermão realmente trouxe assuntos que nós não devemos nos perder na palavra de Deus, né? Então, eu compactuo com isso, né? Chamar os nossos membros, os nossos conselhos, nossos homens, a refletirem na palavra, a trazer a palavra e somente a palavra, né? Estudar na Bíblia, né? Como é do presbiteriano, né? Estudar a Bíblia e falar sobre a Bíblia. E realmente existem pessoas que se perdem no caminho, né? Que realmente acham que se trouxermos shows, se trouxermos piadas e etc., a igreja irá encher. E, com certeza, ela vai encher naquele momento, porque aquele cidadão, naquele momento, está fazendo sucesso. Mas e quando ele for embora, né? Quando ele for embora, essa pessoa que veio vai também. E nós não queremos essas pessoas que acham que a igreja é um barzinho, né? Chega ali, se serve e depois, opa, não tem mais nada para me atender, então eu vou embora. Então, são os clientes, né? Eles se acham clientes da igreja e não, né, membros da igreja. Então, essa sua palavra foi muito enriquecedora sobre esse assunto, né? Vamos voltar um pouco e nos concentrarmos na palavra de Deus, na trajetória de Jesus, que nos mostrou como devemos ser. Então, eu fiquei encantado pela sua palavra, pela sua coragem, né, em trazer esse assunto, porque às vezes as pessoas querem falar, mas não conseguem, né? Tem medos de falar certas coisas. E eu achei brilhante. E nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento em que nós estamos aprendendo a evangelizar de outra forma, que não na igreja, porque as igrejas estão fechadas, mas não podemos nos perder nesse caminho, né? A exemplo da federação aqui, foi um meio que nós achamos de continuar evangelizando, fortalecendo, né? Fortalecendo todos os membros da UPH, não deixando as UPHs, os membros soltos no mundo, mas concentramos aqui, e cada um tem a sua tarefa aqui, cada um vem por si só, traz a sua palavra, traz o seu argumento, a sua força, a sua necessidade, e isso nos engrandece muito, né? Nos fortalece. Então, reverendo Eliseu, eu apenas parabenizo o senhor por esse belo trabalho, por essa bela palavra, e que cada vez mais fortalece o pensamento, não só meu, acredito, de todos os irmãos aqui. Muito obrigado pela sua palavra. Irmão, é muito bom ouvir, porque
sabe que se a gente quer ter uma postura mais bíblica, a gente sofre, nada é de graça, né? Vocês estão me ouvindo aqui, pensa, mas não, o profeta nem na própria cidade, às vezes, tem gente que pensa bem diferente e eu preciso talvez até aprender a ser um pouquinho mais tolerante um pouco, porque hoje o discurso sempre é esse, mas eu desafio sempre, eu cobro de mim mesmo fidelidade na palavra de Deus, e às vezes tem-se um preço, né? E é bom ouvir que eu não estou sozinho, fico muito feliz de eu saber que tem pessoas que assim, estão pensando, né? E tem muitas pessoas que pensam coerentemente na palavra de Deus. Isso alegra o nosso coração, né? Isso nos Esse Augusto vai achar aqui, com certeza, nesse grupo. Obrigado. Maurício. Amém, meus irmãos. Em nome Maurício, da Federação... Oi? Deixa eu só fazer um agradecimento especial ao reverendo Eliseu. E a gente conhece, né, do trabalho dele, o grupo que está aqui tem mais proximidade com ele. Ele é uma pessoa que parece que ele vive de igreja, né? Mas ele tem um trabalho muito bom, muito importante, se entrega muito para o trabalho de história evangélica que funciona lá no Curitiba. É um trabalho que demanda muito empenho, carinho, atenção, e ele tem feito isso de forma maravilhosa e também se dedicar à sua família. A Raquel é um amor de pessoa, a esposa dele. É uma pessoa que realmente tem uma esposa de pastor. Você olha para a Raquel e fala assim, perfil, se o pastor quer uma esposa, tem que pegar a Raquel, pegar o currículo dela e colocar nesse meio de pastorado. Então, os filhos dele, essa dedicação toda que ele tem feito, e principalmente o trabalho de sociedade interna, que ele se envolve não só com o PH, mas com as sociedades da igreja. Então, a gente pensa assim, pastor, tudo que está falando parece que só vive de pastorado. Mas eu quero dizer para o reverendo Eliseu que isso não é elogio, não é rasgação de seda, mas é mostrar que, dentro de tudo que ele falou, tem como fazer, tem como ser pé no chão. Precisa estar na palavra. Tudo precisa estar na palavra, porque Deus é aquele que faz a obra. Nós somos usados para Ele para fazer a obra. E por isso que teve esse pensamento de Deus, né? Deus colocou no nosso coração esse desejo de chamar o reverendo Eliseu para que esse fechamento de semeando a palavra do Senhor, da federação da nossa federação, vamos dizer assim, né? Como homem presbiteriano, entender que tudo isso resume nessa questão. Deus é aquele que está à frente de todas as coisas, ele gosta de ser cada dia mais e mais, que nós possamos empenhar a nossa vida, colocar diante do Senhor, esquecer as coisas do mundo para que a gente possa caminhar adiante. Eliseu, muito obrigado pela tua palavra, foi muito bom. Eu sou seu fã, você já sabe disso, né? Já falei isso pessoalmente. Que Deus possa continuar te fortalecendo aí. E, além de tudo, é presente do Sínodo de Curitiba, que você não sabe o que esse Sínodo traz de demanda também, as questões todas daquela região tão grande. Os sínodos aqui na nossa região, às vezes, são pequenininhos. Lá, o Sínodo de Curitiba é enorme, tem muitas coisas, e a gente sabe que isso é a mão de Deus sobre a vida do reverendo Eliseu. Quero agradecer a Deus pela vida do reverendo Eliseu e trazer um abraço da CNHP, para que Deus possa estar abençoando a sua vida, e, com certeza, vamos ter outras oportunidades de estarmos juntos. Obrigado, querido. Obrigado pelas palavras e quando precisar, estamos aí à disposição. Servir é alegria para nós, né? E uma grande honra estar com vocês. Eu que agradeço. Para mim é um prazer muito grande. Gostaria de ter tempo para a gente bater um papão, mas isso aqui também cansa, né, vocês? Cansa a gente. Meu irmão, em nome da Federação aqui do Presbitério do Rio de Janeiro, queremos agradecer ao senhor, pastor Eliseu, pela honra, pelo privilégio de poder lhe conhecer, e uma palavra tão madura, tão assertiva em termos de evangelho, daquilo que devemos como cristãos, né, estar firmes nos alicerces da palavra, não negociarmos a palavra de Deus, independente daquilo que o mundo vem oferecer e tudo mais, né, estarmos firmados, sermos sal. Obrigado, uma palavra extremamente oportuna para nós. Que Deus lhe abençoe, seu ministério, sua família, tudo aquilo que o senhor tem feito aí em Curitiba, que Deus esteja à frente de tudo, lhe sustentando, meu irmão. Esse é o maior desejo do meu coração. Estava conosco aqui o nosso presidente do nosso sínodo, o pastor Lorival, ele mandou uma mensagem aqui que foi chamado para uma outra reunião, uma outra live, aí eu ia passar a palavra para ele orar, mas ele foi chamado, teve que se ausentar.
Temos também aqui presente o nosso secretário presbiterial, o reverendo Isaías Cavalcante, que eu quero passar a palavra nesse momento para ele, para que ele faça uma oração aí pelo senhor, pelo seu trabalho, e também a palavra franquear aí para que ele possa falar. A nossa gratidão ao reverendo Eliseu Eduardo pela palavra que trouxe ao nosso coração. Vamos orar, queridos. Senhor, nós te louvamos porque somos teus filhos. Te amamos, te servimos e fazemos isto com alegria. Senhor, pedimos que tu continues nos abençoando. Abençoa o teu filho, teu servo, reverendo Eliseu, em sua vida pessoal, familiar e em seu ministério. Que a tua graça esteja continuamente sobre ele, sobre a sua família e sobre o seu ministério e a sua igreja. Abençoa os homens presbiterianos. Motiva-os, alegra o seu coração com a tua presença e dispõe, ó Deus, cada um para o serviço, com fidelidade, com alegria e com amor. Te agradecemos por tudo que aconteceu nesta manhã. Oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Meus amados irmãos, antes de nós nos despedirmos, eu vou pedir para, ao final, o reverendo Eliseu impetrar a bênção, mas eu gostaria de passar a palavra para o Willen, para que ele fale sobre o seu projeto e que nós possamos ajudá-lo nisso. Fala aí, Willen. Bom, Maurício, muito obrigado. Irmãos, este canal, eu conto a minha história com a música, é uma história longa e é uma história muito rica também, mas eu vou dar aulas lá, gratuitas, interativas. Então, eu acho que vai abençoar muito aos irmãos de muitas igrejas e eu estou precisando lá de um certo número de inscrições para poder proceder assim. Espero que os irmãos gostem. O tempo agora aqui é muito curto, mas a minha experiência com Deus, com relação à música, foi muito rica e muito desafiadora para mim. E também, em algum momento, foi muito incompreensível para mim, dadas as circunstâncias que, quando os irmãos virem o canal e virem o que for acontecendo lá, os irmãos, por favor, tenham total liberdade de me questionar e de conversar comigo, porque para mim também foi muito desafiador. Mas uma coisa que eu gostaria muito, porque eu lido com muita gente não evangélica, através do coro da ACM, inclusive o trabalho do coro da ACM trouxe já 4 pessoas para o evangelho. Deus usou esse trabalho, claro. Então, quem entrar, não deixe de deixar seu comentário, e comentário sempre alusivo a Deus, porque isso sempre vai nos dar gancho para irmos adiante falando do nosso Deus. E que a música não é um fim em si mesmo. A música não é para ser endeusada. A música é um veículo para levar a palavra de Deus, elevar a consagração e adoração. Amém, muito obrigado. O canal é Willen Vargas, fiquem à vontade. Obrigado pela ajuda, conto com as suas orações. Já estou inscrito lá, irmão. Acabei de me inscrever lá. Irmã Guaraci, o senhor levantou a mão? Queria falar? Eu só queria que você pudesse, talvez, apresentar o Willen para os demais, porque eu estou vendo que tem pessoas aqui que não sabem quem que é esse homem de Deus que acabou de falar. Não, tem que falar assim, tem que falar assim. Não precisa, não. Não, precisa, meu irmão. Mas Guaraci, pode falar, meu irmão. Pode falar, o senhor pode ficar à vontade para apresentar o nosso querido maestro.
Não, porque nós estamos dizendo isso e tem pessoas que talvez não Sim. conheçam o Willing. É verdade ou não? Ou todos Sim, sabem sim. quem é o Willing? Não, sim, tem que falar, tem que falar. Estou vendo que tem gente que não sabe. O Willing, ele é membro da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Ele é um organista da nossa igreja. Além de ser o organista, o Willing, ele é do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, é músico lá. Ele é um solista especial. Tem feito um trabalho nessa área de música na nossa igreja fantástico, ensaiando vários corais de várias entidades internas da igreja com muito sucesso e com muita alegria. É um homem de Deus que tem, inclusive, dado alguns cursos de treinamento de instrumentos lá na nossa igreja. Então, é um homem que tem dedicado a sua vida à música sacra e mantendo aquela tradição nossa reformada da boa música que nós presbiterianos estamos acostumados. Então, é importante saber quem é o Willing, esse homem de Deus, e recomendo realmente o Canal, né? o canal dele. Amém. E temos que falar ainda que esse nosso irmão em Cristo é um homem que ama Jesus, ama a pregação da palavra, um crente no Senhor Jesus, e que tudo que ele faz, ele tem sempre pontuado que seja feito para a glória de Deus, né? Então, o que eu peço aos irmãos é que, além de se inscrever no canal, peçam nas igrejas, nas suas igrejas, porque pelo que ele me falou, são 300 ou 400 inscritos ainda que está faltando, né, William? Por aí, né? Isso. Então, ele precisa alcançar 1000 inscrições. Então, se a gente nos ajudarmos aí nas nossas igrejas, acho que a gente consegue levantar essas inscrições aí para que o canal dele possa, se não me falha a memória, fazer aula ao vivo, né, William? Você tem que ter um certo número de inscritos para isso, né? Isso. Ao vivo, gratuita e interativas. Maurício, Oi, Paulo. faltam 380, estou vendo aqui. Tem 620 inscritos já. Então, acho que se nós fizermos uma força, aí a gente consegue, aí, meus irmãos, passando dos nossos grupos, pedindo para os nossos irmãos aí nas nossas igrejas, eu acho que a gente consegue levantar isso. Pode falar aí. Irmãos, eu peço perdão, mas eu não posso deixar de falar isso que eu vou falar agora. Eu agradeço ao presbítero Guaraci essa palavra, muito obrigado. Eu sou oriundo da Igreja Batista, e ao chegar na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, é muito emocionante para mim, porque foi uma igreja que me amou muito, me ama muito, e eu fico muito emocionado de falar isso, porque é uma igreja que eu aprendi a amar, e Deus falou muito ao meu coração e tem falado muito ao meu coração. Eu tenho 55 anos e eu com certeza não vou viver outros 55 anos. Então, esse término de vida que eu tenho, não sei quanto tempo, é para a honra e glória de Deus. Eu já estou há 26 anos no Teatro Municipal e foi uma experiência muito difícil para mim, porque eu era rato de igreja. Para os irmãos entenderem, até assobiar uma música popular, para mim, era pecado. Em 92, eu tive uma experiência que fui levado a fazer isso, que eu participei de um show no Canecão com uma cantora e nós cantávamos uma música popular com ela. Foi uma história muito, muito louca de Deus, porque como eu, tão fechado assim, cheguei a fazer isso. Olha, aí eu fiquei tão impactado com isto que eu levei o grupo a levar uma Bíblia para essa cantora, orarmos com ela. Eu era auxiliar da minha professora de canto, que era a professora dessa cantora. E então é a minha professora, eu era auxiliar dela, ela me colocou para ir fazer a técnica vocal dessa cantora antes de começar o show. Aí eu levei Bíblia para ela e orávamos com ela antes de começar o show no extinto Canecão. Foram 5 dias. Esta mulher nos chamava para cantarmos um spiritual
no palco, o grupo, ela declarou nos 5 dias que recebeu uma Bíblia para nós, de nós, e que fez toda a diferença na vida dela, e que depois disso ela veio a se converter. Mesmo assim, eu fiquei tão apavorado com o que eu tinha feito, que a primeira coisa que eu fiz foi chegar na minha igreja, na igreja que eu era, e pedir a exclusão ao pastor porque eu tinha cometido pecado e de fazer isso. O pastor olhou para mim e falou: mas você cometeu pecado, já pediu perdão? Ele me expulsou praticamente do gabinete dele, mas eu não fiquei muito convencido. Aquilo me impactou demais, fazer música popular. 2 anos depois eu entrei para o Teatro Municipal. Foi outro drama. Eu abri a boca para cantar outra coisa que não fosse louvor a Deus. E eu fui levado, ao decorrer da minha vida, cantar outros estilos de música. E isso sempre acabou redundando a trazer vidas para Deus. Eu espero que os irmãos compreendam uma história tão peculiar como esta e que creiam na minha total devoção a Deus e os caminhos de Deus que às vezes nos são completamente incompreensíveis. E essa tem sido a minha trajetória. E os irmãos, então, acompanhem essa história rica e do mover de Deus, trajetória que chega agora nesse meu tempo de vida. Obrigado, irmãos. 1000 perdões por tomar tanto tempo aí. Amém. Que Deus abençoe, meu irmão. Vou pedir que o reverendo Eliseu impetre a bênção e assim a gente dá por encerrada a nossa reunião nesta manhã. Vou apresentar aqui para os irmãos a patroa. Amém. Ô, minha querida irmã, que Deus abençoe. Amém. Ele Amém, falou prazer. que não ia fazer isso, por isso que eu vim aqui. Raquel, eu sabia que ele não ia existir, Raquel. É muito amor, não tem jeito, é muito amor. Que Deus abençoe o ministério de vocês, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Pai de amor, nós encerramos agora esse período aqui na tua presença. E agora, Senhor, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, o nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. E a graça de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre vós, hoje e por todos sempre. Amém. 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 Amém, meus irmãos. Amém. A nossa Semeando Esperança, 30ª edição, encerra-se o ano, mas Deus tem alguns caminhos novos aí para a federação, e vocês nos próximos dias ficarão sabendo aí, e nós continuaremos aí com um trabalho novo aí. Que Deus abençoe, que Deus esteja com cada igreja representada, em nome de Jesus. Marcos, obrigado. Amém. Querido. Obrigado a vocês. É um Amém. prazer. Fiquem na paz, meus irmãos. participar. Abraço, meus irmãos. Fiquem na paz. Parabenizar a Federação de... E Obrigado, interessante, gente. Maurício, que a gente consegue, diante desse trabalho da Federação, ver o trabalho que existe no Rio de Janeiro. Eu estou falando isso porque a nível nacional, às vezes a pessoa fala, lá na cidade do Rio de Janeiro. Não, na cidade do Rio de Janeiro tem um trabalho muito bom e eu tenho divulgado isso é não é para glorificar os irmãos, com certeza. É para mostrar que Deus tem sido misericordioso com todos nós. E o trabalho do Senhor tem crescido em todo momento. Então, ver o pessoal trabalhando assim é bênção de Deus na vida de vocês. Eu, com certeza, ano que vem vou estar ligado em outras coisas também, com certeza. Já agora que estou no grupo da Federação, não tem jeito, eu vou ficar acompanhando vocês. Amém, amém. Reverendo Eliseu, muito obrigado. Guaraci, Paulo, Raposo, muito obrigado pela participação. Ricardo, muito obrigado. André Miranda, um abração, André. Leva um abraço lá para Américas. Deus abençoe, querido. Um abraço, Reverendo Isaías. Deus abençoe. Um abraço para todos. Um abraço, André. Deus abençoe, Maurício. Deus abençoe. Parabéns aí pelo trabalho do ano aí. Foi muito edificante aí o trabalho masculino aí do Rio de Janeiro. Samuel. Me edificou muito. Aprendi Amém. muito com vocês. Foram trabalhos assim edificantes. Tudo foi Maravilhoso. para a glória de Deus.
Amém. Amém.